começar o vídeo falando sobre a partida de amanhã, né? Lembrando que o jogo de amanhã, né, será em São Januário com transmissão apenas da ESPN e da Disney+, né? Então você aí, né, que não tem nem ESPN nem Disney+, já começa a se articular, meu amigo. Já fala com seu amigo, já vê se vai passar no bar da esquina, no restaurante, porque infelizmente não é aquele jogo com televisão aberta, né? Não é aquele jogo ali que qualquer um pode assistir. O jogo será às 7 horas da noite, horário de Brasília, no Caldeirão, em São Januário. E eu tenho uma notícia muito ruim. Infelizmente, a procura por ingressos está muito pequena. Eu achei que com o desconto que a diretoria deu ali, né, no valor de 50% dos ingressos, a gente ia ter casa cheia, né? A gente ter São Januário lotado, pulsando, mas infelizmente a procura, o interesse está muito pequeno. E eu vou ser bem sincero, tá? Eu não culpo o torcedor vascaíno não, cara. O torcedor vascaíno tá chateado, tá triste, tá preocupado, né? Tá realmente sentindo que a situação é muito complicada. Irmão, a gente sofre aí há mais de 20 anos, a gente entrega, lota estádio, compra camisa, vira sócio torcedor e a gente não recebe nada em troca. Então, se amanhã São Januário estiver vazio, eu acho que é muito mais uma resposta, né, para tudo que tá acontecendo dentro do Vasco nesse momento, né, como uma cobrança. O torcedor aí demonstrando a sua insatisfação. Não estou aqui fazendo, nenhum tipo de manifestação para que o pessoal não vá para o estádio. Muito pelo contrário, eu acho que quem for tem que estar lá mesmo para apoiar, para poder comemorar, cobrar se necessário, mas eu entendo o lado do torcedor também que não tiver, né, com vontade, que não tiver interessado em estar presente amanhã no Caldeirão. Mas em relação ao jogo, o treinador Pedro Emanuel, que até agora não conseguiu, né, trazer nenhuma vitória sob o comando do Vasco, vai ter aí mais uma oportunidade, e uma oportunidade de ouro, né? Vai enfrentar um adversário muito fraco tecnicamente, né? Pelo que a gente soube, a equipe do Independente de Medellín pode trazer um time misto para enfrentar o Vasco da Gama, entendendo que a prioridade deles é o campeonato colombiano. E do lado do Vasco, o Vasco jogando vida ou morte, né, cara? Lembrando que se o Vasco perde amanhã, é eliminado, perde para o Fluminense e é eliminado da Copa do Brasil, eu falo isso aqui com dor no coração, mas as chances de demissão do Pedro Emanuel são gigantescas, são muito grandes. Então realmente é uma preocupação a mais, mas eu tô confiante. Eu acho que o time vai amanhã conseguir uma vitória, né? Não vou aqui, né, cravar que o Vasco vai jogar bem, porque infelizmente com esse time, com esse elenco, eu acho muito pouco provável que isso aconteça, a não ser que o Pedro Emanuel comece a dar mais oportunidades para os meninos ali da base vascaína, né? Como ele deu pro Ramon Rick no último jogo. Pode colocar o Bruno Lopes, pode colocar o Zucarello, coloca o Avelar, coloca o Wallace Falcão, traz essa molecada, porque a molecada respira o Vasco, tem DNA de Vasco, entende o que é ser Vasco da Gama. Então, se é para ser eliminado, que coloque essa molecada, que pelo menos vão suar sangue dentro de campo. Mas, como eu falei, ele deve ter à disposição força máxima. O Thiago Mendes e o Brenner devem estar voltando, né, depois do último jogo fora, com uma disenteria estomacal, mas devem estar à disposição para a partida de amanhã. E aí fica a dúvida de como o Pedro Emanuel vai montar a equipe para essa partida, né? A tendência é que ele vá ali com um time padrão, com Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita e Cuiabano na lateral esquerda, Cuesta e Robert Renan na zaga, Cauã Barros, Thiago Mendes. E aí a dúvida de quem seria o terceiro homem do meio de campo, se ele vai de Nuno Moreira, se ele vai com Rojas ou se ele mantém o Ramon Rick. Eu particularmente não tiraria o Ramon Rick do time. E lá no ataque, Carlos Andrés Gomes, titular absoluto e melhor jogador do Vasco na temporada ali ao lado do Thiago Mendes. Aí fica a dúvida de quem vai jogar de camisa 9, se ele vai com o Spinelli, se ele volta com o Brenner ou se ele testa o Bruno Lopes, o menino do Sub-20 que treinou ontem ali, participou das atividades. E aí do outro lado do ataque, mais uma dúvida. Será que vai manter o Adson, mesmo jogando muito mal? Será que vai tentar o Nuno Moreira, jogando pelo lado do campo? Será que vai arriscar e botar o Inestrosa, jogador que não vem rendendo? Esperar, vamos aguardar e vamos ver como que a equipe do Vasco será montada para essa partida de amanhã. Como eu falei, uma vaga nas oitavas de final, além de uma premiação muito boa, né? Quase aí 2 milhões de reais que vão entrar nos cofres do Vasco, na verdade um pouco mais de 2 milhões de reais, traz moral, traz confiança para os jogos aí da Copa do Brasil contra o Fluminense no próximo sábado e na próxima quarta-feira no Maracanã. O Bosquilha, ele foi oferecido ao Vasco. Informação até do amigo Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos. Bosquilha, 30 anos, do Operário, jogador que inclusive fez gol no Vasco na Copa do Brasil ano passado, 2 gols, né? Tem 10 gols
nesse período da Série B. Claro que a gente quer jogadores para chegar para ser titular, jogadores que têm uma capacidade como é a situação do Deossa, a situação do Sousa. Mas até estava analisando ontem, até ouvindo um amigo Joel Silva falar, e faz muito sentido também. Às vezes você pegar um jogador que está jogando ali a Série B, será que ele não vai entrar em campo dando a vida, como foi aquele time de 2023? A gente trouxe Verratti, a gente trouxe Paulinho, Medel, Maicon, eram jogadores que foram os operários de 2023. Teve os operários de 2022, mas também teve os operários que chegaram no meio do ano em 2023 e salvaram a situação do Vasco. O Vasco era o último colocado com 9 pontos, ali no trabalho do Ramon. O Vasco contratando jogadores que vão chegar para dar vida. E aí, quem cochilar, meu amigo, há uma expressão, cochilou o cachimbo cai. Não sei se você já ouviu essa expressão. Cochilou o cachimbo cai. Quem cochilar, quem estiver dormindo, andando em campo, vai para o banco. Quem estiver dando a vida, vai ser titular. Foi o que aconteceu naquele time de 2023. Ah, tudo bem, trouxe ali o Serginho, Macedônia, trouxe, tinha, se não me engano, o Rian Cruz, o Carabarral, mas assim, os que chegaram em 2023, no meio do ano ali, se eu tô faltando algum nome agora, você pode me lembrar, deram a vida e salvaram o Vasco. Enfim, eu acho que o caminho, além de trazer, claro, bons jogadores para ser titular, pelo menos esses 5, mas traz jogadores que vão dar vida. Sei que Cuiabano pode agregar, inclusive está fazendo ali trabalho com fisioterapeuta, enfim, um trabalho com preparador físico separado. O Piton até entrou melhor no segundo tempo, mas põe lá o Paulinho, testa o Paulinho em alguns jogos. Como foi o Ramon Rick de titular, quase fez um golaço. Esses caras que estão ali, às vezes até fora do radar, não vão dar vida. Por isso eu vejo até com bons olhos Bosquilha nesse meio campo. A diretoria analisa a situação, mas busca outro meia. Mas faz um teste. Não estou falando que é para trazer o Bosquilha, mas coloca um Bosquilha ali no meio campo, nessa reta final de temporada, para ver se não vai dar a vida. E falando em Marcos Faria Lamáquia, temos uma informação exclusiva para a rapaziada aqui sobre contratações, tá? A informação é que o empresário, o investidor Marcos Faria Lamáquia teria liberado o presidente do Vasco, Pedrinho, para fazer 5 grandes contratações nessa janela de transferência. Aí você vai me perguntar, Mário, como que o Vasco vai fazer essas 5 grandes contratações? Com que dinheiro? E aí eu volto ao ponto anterior. Assim que a juíza aceitar o processo de venda da SAF vascaína, o Pedrinho ele vai ser possibilitado de captar, de buscar mais um empréstimo no valor de 160 milhões de reais, e esse valor seria automaticamente utilizado para o Vasco ir agressivo ao mercado buscar essas contratações. Então estamos falando de um zagueiro de altíssima qualidade, de um volante, que é o Nelson Deossa, todos sabem aí que é o jogador que o Vasco quer, o outro volante, que é o Santiago Sousa, e aí estamos falando também de um meia atacante e um atacante, um camisa 9, que o Vasco buscaria aí nessa janela de transferências. E aí a gente vai trazer para vocês agora as atualizações de mercado, como estão as coisas. Como vocês sabem, ontem à noite o nosso executivo de futebol, o português Admar Lopes, viajou para a Argentina, chegou em Buenos Aires e nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, Admar Lopes está reunido, para tentar aí sacramentar a contratação de Santiago Sousa, jogador do Racing da Argentina. Então essa reunião que está acontecendo agora provavelmente deve terminar ali no meio da tarde e talvez a gente tenha aí o Vasco sacramentando, assinando o contrato pela compra do volante argentino, que sem sombra de dúvidas é um jogador de um nível altíssimo, que chegaria para ser um titular absoluto aí nessa camisa 5 do Vasco, e lembrando que ele também pode atuar como zagueiro. E nessa viagem à Argentina, pelo que soubemos, o Admar pode voltar também com um novo camisa 9, com um novo atacante, um jogador referência ali para assumir essa posição de centroavante. Infelizmente, nem o Spinelli
nem o Brenner conseguiram desempenhar o futebol que a gente imaginava. E o Vasco tem uma proposta pela venda do Brenner para os Estados Unidos. Então, com esse valor que o Vasco está possivelmente vendendo o Brenner e com essa grana que pode estar entrando semana que vem da família Lamáquia, o Vasco pode ir agressivo, buscar um jogador de alto nível aí para assumir essa camisa 9 do Gigante da Colina.